Bem-vindos. Grande entrevista hoje na televisão de Moçambique. É com o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael. Agradecemos a presença aqui nas instalações da televisão de Moçambique, a senhora Comandante-Geral. Vamos ter como tema central nesta edição do programa Grande Entrevista as marcas de um crime que nunca se apagam das memórias. É a primeira obra literária lançada pelo Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. Para já, a primeira questão, Sr. Comandante-Geral, o percurso na corporação até chegar a Comandante-Geral, as operações marcantes, ser comandante em províncias e ser comandante na cidade de Maputo, alguma diferença? Há indicações que foi recrutado em 1978 para o serviço militar na província de Cabo Delgado, mas já tinha sido aprovado ou passou pelo concurso de jornalismo com o Mohamed Galib, na altura. Muito obrigado à televisão de Moçambique. Obrigado à equipe que compõe para a grande entrevista de hoje. Na verdade, sou produto do serviço militar obrigatório, em que em 1978 foi decretado na República Popular de Moçambique em tempo. E foi na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, onde fui recrutado para o serviço militar obrigatório. Eu era professor num posto administrativo de Mazese, na altura o distrito de Mekufe, mas também havia feito, por desejo de fazer o jornalismo, posso revelar que eu já havia feito o concurso para a Rádio Moçambique, onde o Mohamed Galib estava na Rádio Moçambique, estavam a precisar quadro na Rádio Moçambique, eu havia aprovado, mas foi o próprio Mohamed Galib que anunciou os nomes dos jovens que era preciso cumprir com o serviço militar obrigatório. Fui recrutado passando por Nampula para o quartel de Mataquane, na Beira, depois para o Centro de Preparação Político-Militar em Ndondo, onde fui formado. Terminado o curso, uns colegas foram para várias especialidades das Forças Populares de Libertação de Moçambique em tempo e coube a nós irmos participar no Centro de Formação das Unidades da Polícia da República de Moçambique, na altura, Corpo da Polícia de Moçambique, CPM, em Matalane, de 78 a 79. Portanto, 16 de abril de 78 foi a data do encerramento e, consequentemente, nomeados como guardas da Polícia da República. E como é que chega a Comandante-Geral? É o percurso de uma carreira. Com mérito? Acho sim com mérito, porque não houve outro tipo de motivação que pudesse influenciar na minha carreira. Foi obediência. A minha mãe, ainda em vida e moeda, dizia quando eu saí que a obediência faz o homem. E eu cumpri a carreira policial com obediência. Tudo que deu foi obediência. Depois de formação na escola básica, eu fui colocado na província de Gaza, no Chokwe, onde trabalhei até que consta no livro sobre testemunha 2 vezes. Testemunha de destruição da ponte sobre o rio Limpopo, que liga Vila Municipal de Chokwe e com Guijá. Assisti isso quando Smith destruiu e fiz parte. Pode partilhar alguns momentos desta fase trágica, triste?
Foi de triste. colapso de uma das importantes infraestruturas de ligação. Partilho, sim, pois que quando destruiu-se a ponte, estavam pessoas feridas na vila de Caniçado, em Guijá. Atravessamos, fomos buscar, tivemos que pegar lençóis, amarrar de um lado ao outro para transportarmos os feridos e atravessarmos já na água. E foi triste ver as pessoas estateladas e a pedir socorro. E tudo isso feito por estrangeiros. Estamos a falar do regime do Ian Smith aos moçambicanos, que não tinha nada a ver com a situação. Aquela infraestrutura não impedia nada aos rhodesianos fazer aquilo que quisessem fazer no país deles. E está fora das fronteiras da Rodésia, que é o Zimbábue hoje. Destruíram infraestrutura e na base da destruição daquela infraestrutura houve mortes por a travessia, embarcações já viraram. Quantas mortes? Quantas pessoas terão perdido a vida? Pelo menos no dia que nós atravessamos, perdemos 2 soldados das Forças Armadas, na altura, as Forças Populares de Liberação de Moçambique. Na altura, o Sr. Comandante-Geral tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. Já estava para fazer 19 anos neste ano, em 16 de junho de 1979. Salvou algumas vidas? Salvei. Qual foi o seu papel? Sim, salvamos porque tivemos que transportar feridos para o hospital de referência, que era Chocwe, levando de Caniçado, vila-sede do distrito de Guijá, para o Chocwe. As outras operações marcantes neste percurso, na corporação? São tantas operações, pois que na polícia só se vive das operações. Frustrantes as operações? São operações que serviram para manter a ordem de segurança pública, são operações que serviram para tranquilizar aos moçambicanos, pois que todas as operações visavam a garantia da ordem de segurança pública. Qual foi a operação mais marcante, como se diz? Posso referenciar a operação contra o Niquinho, ou Niquinha, uma operação marcante, pois paralisou a cidade de Xai-Xai e perdi o meu colega, como consta na obra. Fora de perder meus colegas, e que passamos quase 24 horas sem água e a cidade de Xai-Xai com as lojas abertas, padarias abertas, as pessoas sem saber o que fazer. Estamos a falar que ano? Estamos a falar de, se a memória não me falha, foi depois dos acordos geral de paz, logo a seguir, já estava estabelecido a circulação pelas todas as estradas nacionais e o que vivia era a paz, mas o crime tomou o lugar com aquele jovem que desgraçou muitas famílias. Mas também há mais operações que se pode marcar, mas que deram certo quando a empresa Cail faliu na província de Gaza. Os trabalhadores entraram em greve, fecharam todas as estradas, bloquearam com as máquinas pesadas. Não havia comunicação entre Chocwe e a vila-sede da Macia. Foi uma operação difícil. Eu já estava na intervenção rápida. Imagina como é que tivemos que fazer para remover as máquinas, para poder estabelecer a livre circulação de pessoas e bens. Tivemos que pegar baterias, tirar nos carros pesados, caspires, para colocar, remover as máquinas. Ali em Conhane, estacionar a máquina mesmo, em cima da ponte. Veja que até quando greve justa pode ser injusta, porque aquela greve, se calhar era justa, mas naquilo que aconteceu, as pessoas deram parto, perderam a vida, não podiam ir ao hospital de referência no Xai-Xai,
tudo porque as pessoas bloquearam as estradas, se calhar exigindo as condições da vida e a aquisição de meios para pagar a escola das crianças. A província de Gaza foi uma espécie de trampolim para a sua progressão profissionalmente? Trabalhei quase a maior parte do tempo minha carreira na província de Gaza. Ser comandante em províncias e ser comandante na cidade de Maputo, sente alguma diferença? Há alguma particularidade? Sim, há particularidade. Mas é preciso referenciar que a melhor escola para a profissão polícia está na província, está no distrito, está no posto administrativo. Se alguém consegue trabalhar num distrito com polícia, consegue trabalhar com os administradores, com as massas nos distritos, não terá nenhuma dificuldade de trabalhar na cidade do Maputo. Não terá. Eu trabalhei na cidade de Xai-Xai, mas também fui ganhando mais experiências quando fui trabalhar no distrito de Chibuto, comandante distrital do Guijá, Chiqualaquala, Massingir. E estas passagens pelos distritos foi o mais marcante e a grande escola. A escola da polícia está na comunidade e a comunidade está no distrito. Esta é a primeira obra literária do Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, As Marcas de um Crime que Nunca se Apagam das Memórias. Superou as expectativas o lançamento desta primeira obra em menos de um mês. Está esgotado o livro nas livrarias. Foram cerca de 5.000 exemplares. Estão todos vendidos? Superou a expectativa. Não pensei que o livro poderia ser procurado de forma como está sendo procurado. Superou a minha expectativa. Quando escrevi, era mais para partilhar aquilo que senti como mágoa, aquilo que senti que odeio, que é o crime, aqueles corpos sem vida que vi estatelados vítimas do crime, e tentei partilhar estes momentos para pedir socorro para que as pessoas percebam que o crime é um mal que deve ser estancado por nós todos. Quantos exemplares já foram vendidos? Na prática, 4.500 exemplares já foram vendidos. E no primeiro dia? No primeiro dia foram 3.500 livros que foram vendidos. Superou-nos a expectativa. Superou-nos a expectativa. Os custos pela venda, e tendo em conta os custos de produção, compensa? Há lucro? O meu problema até não é bem lucro, mas compensou. É o aspecto didático. Sim, compensou. Mas o objetivo principal não era do lucro, mas era chamar a atenção a nós todos para que olhemos aquilo que o crime traz para as nossas comunidades. Aqui eu peço aos médicos para interpretar alguns fenômenos que as pessoas tentam alimentar, dizer, entregar uma criança a um curandeiro porque pode ganhar o dinheiro. O que diz a sociedade? O que diz os médicos? Será que existe uma droga possível que isso faz? Então, é um livro nosso que é para ler, tentarmos comunicar com as massas, tentar informar que o mal, este é o mal, este é o bem. Então, não era o objetivo mais comercial, é partilhar as minhas agendas. E neste momento já pensa na reedição do livro? Penso sim, porque há muitas solicitações, as pessoas precisam de livro. Os administradores me ligam, querem um livro, ouviram falar do livro. Alguns procuradores me ligam à procura do livro que estão nos distritos. E os meus colegas mesmos, porque só para completar a polícia nem é de conseguir, só o número dos colegas que estão a precisar do livro é quase impossível eu conseguir. Quantos polícias estão a precisar do livro? É quase todos, é o número de polícia.
Qual é o efetivo da polícia? O efetivo é maior, nós temos efetivo que corresponde A cerca de 100 mil homens? A expectativa. Não chegamos isso, também não estamos em cima disso. A média aritmética é quase de 50 acima disto. Vamos voltar a destacar o livro, mas vamos a outros assuntos que marcam a atualidade nacional em termos de segurança. Senhor Comandante-Geral, o que parecia fácil não está a ser fácil. O que é que de facto está a acontecer nas regiões centro e norte da província de Cabo Delgado? Aqueles ataques, quais as reais motivações para aquele tipo de cenário, aproveitando este momento? São atos criminais, estamos a falar de crimes, e no livro destaca muito as marcas de um crime que nunca se apagam das memórias. De facto, nas regiões centro e norte de Cabo Delgado, a população vive esse drama. O que é que de facto está a acontecer no centro e norte de Cabo Delgado? O que está a acontecer são ocorrências criminais, em que grupos de pessoas estão a atacar as comunidades, estão a sacar os seus bens. E quando é assim, trata-se de um crime. A polícia tem estado a elaborar aquilo que são peças de expediente contra os desconhecidos e contra aqueles que já entregou à justiça como responsável pelos crimes de homicídio, de fogo posto, como estão a queimar as residências dos moçambicanos, com vista a responsabilizar qualquer que seja que um dia a justiça pode encontrar autor moral ou o mandante daquele crime. Na verdade, o que está a acontecer na região norte e um pouco para o centro da província de Cabo Delgado é um crime em que os seus autores atuam em grupo, então é um grupo de criminosos que estão a alterar a ordem de segurança pública na província de Cabo Delgado. Estamos perante um cenário de ataque terrorista? Não chegamos a esse extremo porque precisamos de definir os conceitos gerais do terrorismo e aquilo que é o crime de natureza como aquele. Os terroristas têm a sua forma de agir. Normalmente podem atacar a população, mas atacam as instituições do Estado, atacam as instâncias turísticas, mas de forma como eles agem, ir numa aldeia em que o seu desenvolvimento não é aquele que atinge as dimensões que podem circunscrever a um crime de terrorismo, nós pensamos que não estamos a este nível, mas estamos a tratar de um grupo de criminosos que estão a agir contra a população moçambicana com um objetivo único de destabilizar, porque de forma como eles agem e não temos um objetivo concreto, não temos alguém concreto que podemos tentar encontrar a motivação que possa nos conduzir a dizermos que trata-se do terrorismo. O que temos são criminosos em que os moçambicanos, nós todos temos que nos unir para poder defender a nossa pátria. Para além das forças, o trabalho que está sendo feito pelas forças de defesa e segurança, mas todos nós temos que dar em conta porque é o nosso país que está sendo vítima daquela ação dos criminosos. Nós chamamos por malfeitores, porque a ação é maléfica para o Estado, para os moçambicanos. Sr. Comandante, há uma percepção de que as forças de defesa e segurança não estão a conseguir conter a onda de ataques nas regiões centro e norte de Cabo Delgado. Será que os malfeitores têm a melhor estratégia ou a melhor logística? É uma percepção de que as forças de defesa e segurança, e particularmente a polícia, não estão capazes de travar aquela situação.
a polícia ou as forças de defesa e segurança são essas que sempre travaram qualquer ação contra tanto do exterior para interior, assim como as ações de dentro. Qual é a dificuldade neste momento, para o caso concreto destas duas regiões? Há um trabalho que está sendo feito e temos que ter fé que com a coordenação com as comunidades e com a mão de todos nós é possível resolvermos o problema. Há questões em que nós temos que olhar pela natureza de atuação dos malfeitores. A natureza de atuação dos malfeitores é que podem estar na origem de parecendo não estar em condições as forças de defesa e segurança de travar, pois a forma dele de atuar, dois indivíduos podem criar problema numa aldeia ou numa comunidade. E para poder encontrar dois indivíduos, dois malfeitores, três malfeitores, torna-se difícil a forma de controlar as pessoas que atuam desta maneira. Então, há um trabalho que está sendo feito no sentido de melhor forma de controlar. Vejamos que um indivíduo compra, eles às vezes usam petróleo ou gasolina, então chega numa aldeia, é uma única pessoa, chega, corre, molha as casas, o outro lança fogo, depois as casas pegam de uma só vez. Então, esta forma, e essa pessoa às vezes depois é a mesma pessoa que está ao lado a tentar apagar o fogo. Então, é um pouco difícil dizer que seguir o rastro de uma única pessoa ou de três pessoas. Mas as estratégias, vamos ter fé com as nossas forças de defesa e segurança, trabalhando com as comunidades, nós pensamos que tarde ou cedo vamos controlar, tal como defendemos a nossa pátria, com poucos equipamentos, mas conseguimos os combatentes proclamar a independência. Como pode ver, eu às vezes, as pessoas pensam que no primeiro dia que eu visitei, quando tomei posse a Mocímboa da Praia, eu disse que, olha, seria melhor que o grupo de malfeitores se entregasse em 7 dias. Seria melhor que o grupo se entregasse sob pena de serem considerados outros tipos de... Quantos é que se entregaram? E de fato entregaram-se. Nós tivemos até na altura, ou até neste momento, mais de 67 naquela altura tinham-se entregaram-se voluntariamente. Mas, atenção especial, este grupo que entregaram-se porque eles tinham sido recrutados. Porque mesmo aqueles que estão sendo ouvidos em tribunal, os 189 que estão sendo ouvidos em tribunal, não abrem o jogo, não dizem concretamente quem é que está a os recrutar. Existem recrutadores, mas de forma muito oculta, que não conhecem quem é o chefe deles. As pessoas que estão recrutadas não conhecem quem está a os recrutar. Os operacionais são cidadãos moçambicanos, são estrangeiros, estamos a falar das pessoas que dão suporte logístico, operacional, que fazem a coordenação dos ataques. Temos que admitir que existem nacionais, mas temos que admitir que existem também estrangeiros. Não estamos perante apenas moçambicanos, como pode ver, temos dito que esta forma de ser não é a forma nativa moçambicana. Alguém trouxe esta filosofia para poder destabilizar o nosso país. Fala-se da intenção de um grupo de tanzanianos, apoiado por um empresário sul-africano, de estar contra o início da exploração do gás natural liquefeito na península de Afungi, em Palma, e financiam essas atividades. Até que ponto esta afirmação constitui verdade? As autoridades moçambicanas não confirmam esta forma de pensar, mas não podemos dizer, na verdade, que
este empresário, aquele que está... Mas existem grupos que interferem no assunto, que aparecem no assunto dos malfeitores em Cabo Delgado. E esperemos que a Justiça diga-nos os últimos desenvolvimentos por aquilo que este empresário pode se pronunciar perante o envolvimento dele no grupo de malfeitores. Do trabalho que a polícia fez no terreno, estamos perante que tipo de malfeitores que atuam nas regiões centro e norte de Cabo Delgado? É um grupo de malfeitores que, na verdade, nós chamamos, este é um crime de natureza, como posso dizer, de natureza conjuntural. O indivíduo, um grupo, organiza-se para delinquir. Grupo de criminosos que organizaram-se, que tem um dirigente que os comanda para poder cometer atrocidade contra os moçambicanos. Aproveitando este momento, quem é de facto André Anekom, o sul-africano acusado de estar a atacar em Cabo Delgado? Ou seja, quais as provas que as autoridades moçambicanas têm de que o sul-africano André é o homem de logística, operacional, é coordenador dos ataques no centro e norte de Cabo Delgado? Senhor Comandante-Geral. Este cidadão sul-africano está a conta com a Justiça, está bem identificado pelo processo que está a ser processado pelo Cernic, e com certeza o tribunal também tem um processo. Ele é um cidadão que foi de Anadarko a prestar alguns serviços, pelo aquilo que a polícia sabe, mas mais que a polícia, Cernic, Ministério Público da província de Cabo Delgado tem mais dados. Nós, a Polícia da República de Moçambique, esperamos aquilo que vai ser o pronunciamento judiciário do tribunal ou da Procuradoria perante o envolvimento dele neste assunto de malfeitores que atuam na província de Cabo Delgado. É só o sul-africano? Há tanzanianos também? Existe sim, existe tanzanianos, existe moçambicanos e, neste caso, deste sul-africano. Moçambicanos naturais daquelas regiões, moçambicanos que vêm de outros pontos de Moçambique? Olha, existem naturais, jovens, mas existe também aquilo que é o processo, como vocês têm acompanhado. Nós temos encontrado jovens recrutados nos distritos costeiros da província de Nampula, Memba e outros distritos. As pessoas prometem um emprego, afinal de contas, vão lá, são aliciados, acabam entrando no grupo de malfeitores. Temos grupos de jovens recrutados em Niassa, prometidos empregos em Cabo Delgado, em Parma, e chegam lá, são mandados para se juntar aos malfeitores. O que nós queremos apelar, famílias moçambicanas, é que por que esse emprego não está na Ponta do Ouro? Por que esse emprego não está no Rio Zambeza, pesca? Por que não está? Então, se alguém diz, vamos à pesca, mas em Mocimboa da Praia, a pergunta de cada família é, por que em Mocimboa da Praia, quando em Memba, por exemplo, tem melhores águas para pesca? Nampula tem o litoral, Zambeza tem litoral, Beira tem litoral para pescar. Então, este tem que ser o princípio de dúvida quando alguém promete a pesca na zona, sobretudo nos distritos de Macomia, no litoral, Mocimboa da Praia e Palma. Quantas bases de malfeitores foram descobertas e que foram desativadas e que ainda continuam ativas na província de Cabo Delgado pela polícia? Se calhar vale dizer que as Forças de Defesa e Segurança fez um grande trabalho em termos de desativar alguns acampamentos. Não são base como tal, são acampamentos. E até neste momento mais de 8 acampamentos foram desativados e a razão pela qual acabam andando em grupinhos
agindo em grupinhos, porque se eles tivessem um acampamento maior, era fácil encontrar e destruir. Então, foram fragmentados em grupinhos e agem assim. E as forças de defesa e segurança estão a trabalhar neste fio de pensamento, no sentido de encontrar soluções. E qual é a parceria com outros países, neste caso concreto com a República Unida da Tanzânia? Sabe-se que em dezembro de 2017 o presidente Nyusi manteve um encontro com o seu homólogo da Tanzânia, John Magufuli, relativamente a este assunto, com maior destaque para a segurança, a proteção dos recursos naturais. A Tanzânia está ou não a cooperar com Moçambique? E quais são os outros países? Estamos a cooperar com todos os países, nós estamos a cooperar com a Tanzânia, estamos a cooperar com os países que fazem fronteira conosco, no sentido de encontrar soluções conjuntas, porque para aqueles países vizinhos que não têm o fenômeno dos malfeitores, um dia pode ter. Então, há necessidade de cooperar conosco. Estamos a cooperar bem com a Tanzânia. Pior, as nossas relações sempre foram boas e continuamos a cooperar. Temos muitas fragilidades na fronteira entre Moçambique e Tanzânia. Qual será o futuro? Neste momento, não será também a migração ilegal como um dos fatores que propicia aquela situação? Tivemos fragilidade, agora não. Neste momento... Que tipo de condições foram montadas ao longo da nossa fronteira? Primeiro a Tanzânia fechou toda a fronteira, da ponta a ponta, ao longo do rio Rovuma. Quando diz que fechou, o que quer dizer concretamente? Está completamente garantido. Vigiado. Patrulhado. E nós também já estamos a controlar a fronteira. Que tipo de meios as autoridades moçambicanas mobilizaram para aquela linha de fronteira? Os meios que nós temos são os meios em altura de controlar a nossa fronteira. Temos homens e temos os sítios, aquilo que são propensos à travessia, porque não é qualquer sítio que pode atravessar, tendo em conta que aquele é um riacho, depois tem todo o risco que tem. Então, nesses sítios que eram vulneráveis, propensos à travessia de imigrantes ilegais, neste momento, isto não se verifica. Podemos dizer migração ilegal, zero neste momento, na fronteira? Não se entre pode Moçambique dizer, e Tanzânia? Não se pode dizer zero, porque o que tem que se compreender é que a população da província de Cabo Delgado e a população de Ntuara partilham a mesma língua. Os malfeitores podem penetrar. Então, neste sentido, alguém pode entrar até com passaporte. Quem tem passaporte moçambicano, quem tem passaporte tanzaniano, pode entrar. Pode ter passaporte falso, aparentemente que o passaporte é verdadeiro, nós podemos não detectar. Mas o sistema de controle já está estabelecido. Mas esta partilha de língua comum pode escapar. Alguém entra, está a tomar banho, depois está aqui a conversar normalmente. Tem residência aqui, tem residência na Tanzânia. Fica uma mensagem de esperança, de tranquilidade para a população das regiões centro e norte de Cabo Delgado? O que eu tenho que falar é que eu tenho fé que os moçambicanos sempre conseguiram resolver os seus problemas nos momentos de todas as aflições. Nós temos que ter esperança porque a solução do problema de malfeitor está nas nossas mãos. Nós não devemos ser manipulados as nossas mentes com as pessoas que têm o único objetivo de destabilizar o nosso país. A partir dali, a união faz a força. Moçambique está perante grandes projetos estruturantes e já se prevê também grandes problemas. A polícia está preparada para lidar com crimes sofisticados, como os casos que estão a acontecer no norte e centro de Cabo Delgado, futuramente? Até que ponto a polícia está preparada? A polícia está preparada por cada fase e por cada momento. Quando introduziu-se o multipartidarismo e introduziu-se as eleições gerais, a polícia não estava
não tinha experiência de garantir as eleições. Hoje, nós somos uma referência para a garantia das eleições. Com a economia, com a velocidade que está a levar, a polícia vai adequar com a realidade e vamos conseguir garantir a proteção da nossa economia e vamos garantir a proteção de todos os projetos. A polícia tem laboratórios devidamente equipados para apurar, por exemplo, provas forenses, como os que temos vistos em seriados de investigação policial. Qual é a dificuldade de Moçambique avançar neste sentido? Estamos a falar de desenvolvimento, estamos a falar de grandes projetos e agora temos outros fenómenos de crimes, de branqueamento de capitais. É esta grande questão que a sociedade coloca neste momento. A Polícia da República de Moçambique não tem componente investigativo. Mas neste momento, com a Cernic. Sim, neste momento a investigação de crimes é de alçada do Cernic. Mas a Polícia da República de Moçambique o que faz? Quando constatar isso, elabora a peça de expediente e submete para o Cernic, que tem competência de investigação. Eu tenho certeza que o país está preparado para isso, porque temos quadros tanto que o Cernic está a sair da polícia, nós sempre trabalhamos. Aquilo que não constitui parte de conseguirmos trazer evidência laboratoriais, nós temos cooperação com outras polícias, por isso estamos perante um sistema global. Nós não temos laboratório para apurar algo que ultrapassa as nossas dimensões, solicitamos os nossos vizinhos, nossos parceiros, conseguimos trazer. Mas é a altura do país dar os primeiros passos nesse sentido? A cooperação é uma realidade, não se pode evitar, não pode tornar-se, por mais que seja forte como, tem que saber que há exames que se pode fazer no outro, mesmo em termos da medicina. Não é por acaso que às vezes o médico aconselha para ir a uma clínica sul-africana. É uma necessidade, não podemos evitar. Como é que a Polícia da República de Moçambique está a lidar com casos de branqueamento de capitais? Estamos a falar de crimes cibernéticos. A polícia está preparada? É verdade que tem uma instituição autónoma que é a Cernic, mas em primeira instância quem lida com esses casos criminais é a polícia. É a polícia, sim. A polícia está preparada e sempre apresentou em tribunais os casos similares. Antes de se falar do branqueamento, antes de se falar qualquer ato, aqueles processos que já passaram por corrupção, e às vezes é um problema de expressão. Pode ser o mesmo caso, quer dizer, a corrupção, quando estamos a falar da corrupção, pode estar enquadrado neste aspecto de branqueamento. Então, está preparado. O que é preparação policial? Preparação policial é de tomar ocorrência de um caso criminal em que esteja autor conhecido ou desconhecido, elaborar a peça de expediente e dar indicações claras que existe um fato que está a decorrer no lugar X desta e daquela maneira e remete a uma investigação. Esta é que é a preparação. Elaboração de peça de expediente, indiciação, porque a polícia indicia um ato assim, indiciação. Então, a polícia está preparada e elabora a peça de expediente que tem cabeça, tronco e membros. Qual é a relação com o Ministério Público nesta componente? O Ministério Público alegava há algum tempo de que os processos que eram elaborados, sobretudo pela Polícia de Investigação Criminal, agora é a Cernic, continham lacunas. Neste momento, qual é a relação? Bom, a relação é boa, porque, em princípio... Melhorou-se a articulação, sim, a elaboração dos processos, a instrução de processos? Nunca teve em causa. O Ministério Público nunca pôs em causa como tal, porque, às vezes, nem o Ministério Público é um órgão que tem estatuto, mas o funcionário do Ministério Público pode ter este tipo de apreciação, porque quem preside os processos, quem tem obrigação de corrigir qualquer erro num processo, é o funcionário do Ministério Público, que é um procurador.
Então, não se pode dizer que este processo foi mal elaborado ou bem elaborado. Não. Que está mal elaborado, corrigir aquela parte que está mal elaborado e submeter ao juiz. Portanto, o Ministério Público, a polícia, é a mesma coisa. E tanto que a polícia não é parte do processo, mas já quando fala do Ministério Público, ele é que tem que presidir, ele é que tem que corrigir o que está errado. Portanto, está a decorrer muito bem e eu penso que já há uma percepção clara, olhando para o próprio estatuto do Ministério Público, fica claro que quem preside os processos, quem tem que melhorar tudo, é ele, é um professor. O Ministério Público é um professor perante um processo. Vai corrigir isso, está errado. Vai buscar a evidência aqui, porque isto está errado. Portanto, eles é chefe de um processo. Portanto, não há razão. Sr. Comandante, qual é a magnitude neste momento de casos de branqueamento de capitais sob a alçada da polícia neste momento e corrupção no geral em Moçambique? Eu penso que essa é uma questão que deviam tratar aqui as pessoas que têm estado nas sedes dos processos. O senhor é comandante-geral da polícia? Sim, eu sou comandante-geral da polícia, mas sabe que... Tem em primeira instância os casos, a polícia que tem. Esses casos, em princípio, são casos que aparecem numa primeira fase de forma expensiva. É uma expensão que vai numa direção, constata que há qualquer coisa que não está bem. A partir da recomendação de uma expensão, os casos passam para a investigação. Mas eu tenho que garantir que a corrupção tende a reduzir segundo o aperto do cinto. As pessoas percebem o discurso do chefe do Estado perante a corrupção. Os dirigentes moçambicanos trabalham para poder reduzir a situação de capital. O país não é tão mau que se pode olhar que só passa a vida a branquear o dinheiro, porque nós nem temos recursos para andarmos nos empurrar de que tem tanto dinheiro que está sendo transferido fora. Só transferir um pouquinho do dinheiro fora, nota-se logo de que aqui há alguma coisa que está errada. E qual é a informação que o Sr. Comandante-Geral da Polícia tinha em relação ao caso do antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang? A polícia moçambicana já sabia que ele seria preso na África do Sul? A polícia moçambicana não teve nem tem aquela informação antecipada que o nosso deputado seria preso na África do Sul. E como é que interpreta esta situação? Se há uma cooperação internacional entre as instituições de investigação, e neste caso concreto, Moçambique não é informado, como é que as autoridades moçambicanas interpretam este cenário? O que tem que se saber é que este é um caso atípico, em termos geral. É um caso atípico. Há alguma coisa que temos que saber mais. Quem é que está mais interessado em procurar os dirigentes nacionais? Ele é um deputado, fora do coisa, foi eleito por nós, e se fosse aqui em Moçambique, só poderia ser preso quando tivesse perdido a imunidade, mas ele não perdeu nenhuma imunidade. Então é um caso atípico, não temos conhecimento, e tal que a Procuradoria-Geral da República já se pronunciou, esperemos que eles trazem mais fatos que convençam os moçambicanos. O essencial é saber, os interessados na prisão dele têm obrigação política, obrigação estadual de comunicar de forma oficial ao Estado moçambicano. Ali vai se pronunciar com precisão o Estado moçambicano. Defenderia ou não a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América face às acusações que pesam sobre ele? Como cidadão, fora do comandante-geral, como cidadão, eu dizia não. Ele, cidadão moçambicano, tem que ser julgado, penalizado no país onde ele se cometeu crime no território, onde tem Estado, onde tem leis. Há indicações para essas autoridades moçambicanas não terem colaborado com o Ministério Público moçambicano. Segundo a nota, segundo o comunicado da Procuradoria-Geral da República,
de vários pedidos que foram efetuados pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique, as autoridades norte-americanas, infelizmente, segundo o comunicado, que Moçambique não recebeu nenhuma resposta das autoridades norte-americanas. O que é que será? Bom, é uma questão de... É uma questão um pouco delicada, porque se o Estado moçambicano pede explicação ou qualquer o apoio sobre o seu cidadão, o país onde está ou quem está a pôr em causa a liberdade deste cidadão é obrigação de responder, tem de responder, tem que explicar. Tal que, mesmo se fosse um cidadão americano, não é só cidadão americano, todos os cidadãos, mesmo aqueles cidadãos que moram na água afogado, aqui por afogamento, nós respondemos, eles nos exigem com o relatório da medicina, por como é que ele perdeu a vida. Para além daquela explicação medicinal, nós temos que responder, é obrigação nas convenções internacionais. Eles têm a obrigação estadual de responder ao Estado moçambicano, a procurar a justiça moçambicana, para poder explicar aos moçambicanos. Porque fora daquilo que está a falar, tudo passa de especulação. Nós temos que ter clareza e certeza o que aconteceu. Fala de branqueamento, fala de movimento disto, mas quem é que diz isso? Temos que ter resposta. Neste momento, qual é a taxa de sucesso da investigação de casos criminais pela polícia? Voltamos aos assuntos de investigação. Os processos estão nas alçadas da Polícia de Investigação Criminal. Talvez estivesse a dizer qual é o grau de esclarecimento de casos criminais no país. Nós, durante o ano de 2018, a nossa cifra de operatividade em resposta dos casos criminais que se deram no país é de 87% da resposta. Quer dizer que esses processos foram remetidos ao CERNIC, ao Ministério Público ou diretamente ao Tribunal com autores presos pela polícia. A nossa resposta foi de 87%. É positivo. Sr. Comandante, há vozes que defendem que o CERNIC deveria estar sob a alçada da Procuradoria-Geral da República e há quem defenda que deveria ser criada uma polícia judiciária. Qual é a opinião do Sr. Comandante-Geral? Quer que esteja na Procuradoria, quer que esteja na Justiça, quer que esteja onde estiver, o que nós queremos é uma investigação para poder tranquilizar, responder o combate ao crime em Moçambique. Não há nenhuma perturbação de pertencer aonde. Quem puxa para pertencer, este é questionável. Por que esta intenção de puxar para ali, para colar? O essencial é encontrar um foco, que é a resolução de todos aqueles que são processos que dão entrada na Polícia de Investigação Criminal. Há momentos que temos crimes violentos, raptos e chamados homens katana. Que estratégias existem para acabar-se definitivamente com isso? O crime é um fenômeno social que não pode se acabar. O que tem que existir é, no invés de pensarmos isso, temos que controlar a criminalidade. Os homens katanas, quando aparecem, a polícia traça logo estratégia para combater, neutralizar. Mas mais que isso, a estratégia que a polícia tem é a nossa parceria com a comunidade. Trabalhar com a comunidade onde saem os criminosos. Na sua primeira obra literária, o Sr. Comandante-Geral deu destaque ao falecido criminoso Nequinha, ou Nequinho, como fez referência, que terá paralisado a cidade de Xai-Xai. A grande questão neste momento que se coloca é quais são os criminosos vivos que mais dão dores de cabeça e que não deixam o Comandante-Geral descansado neste momento? Criminosos vivos que estão a dar dor de cabeça ao Comandante-Geral é todo aquele que comete o crime, comportamento desviante no meandro social.
todo ele, não interessa ser pequeno ou ser grande. Mas aqueles criminosos que violam menores, me tira sono. Como é que um indivíduo de 50 e tal anos, no dia 25, dia da família, em Dondo, viola a sobrinha de 5 anos? O que há? Isto me tira sono. Eu começo, não apanho sono, porque não encontro a explicação em que um homem de 50 anos vai violar uma pessoa de 5 anos, inocente. Como é que isso acontece? Tira-me sono. O Nini Satar incomoda o Comandante-Geral neste momento? Não, está com a justiça, não me incomoda. Devidamente encarcerado? Está com a justiça, não me incomoda. Os chamados grandes criminosos, aqueles que fazem parte do crime organizado. Consta que está-se a construir uma cela especial para Nini. O que é verdade, de facto? Será verdade? Não há nenhum crime especial. O que existe é, se calhar, a justiça está a melhorar instalações de acomodação dos reclusos. Isso não pode ser motivo para falarmos de criminosos especiais. Não existe criminoso. O criminoso é um cidadão que comete o crime e que se procura regenerar. Então, haver um criminoso especial que tem que ficar... Não existe isso. Existem, sim, melhor. Todos aqueles que estão em regime reclusório merecem um bom tratamento de acordo com as convenções internacionais, porque antes são humanos, eles têm que responder por seus crimes, mas tem que ter um tratamento condigno. Não há criminoso especial. Estamos com 5 minutos. Senhor Comandante, como melhorar a vida de polícia? Há indicações que a polícia em Moçambique tem um salário magro. O que é que está a ser feito? O salário de qualquer funcionário em qualquer mundo não é muito. Nós temos que regular o mercado. Todos nós, o nosso salário, se olharmos com aquilo que é o mercado, podemos dizer que é baixo. Devido ao preço, a subida do preço, isto é que se deve controlar. Qual seria o salário ideal para um polícia em Moçambique? O salário que temos não está à mão. Quanto se controlarmos o mercado... Quanto é que é o salário? O salário mínimo de polícia atinge aos 4 a 5 mil meticais. 4 a 5 mil? Sim, estamos a iniciar a carreira. Um saco de arroz anda 1.200, 1.500. Sim, melhorar a vida de polícia. A melhoria de qualquer país parte do princípio da economia. Este é o primeiro, aquilo que é a dimensão, onde começa a melhoria. Melhorando a economia moçambicana, melhoramos todos nós, como funcionários, como moçambicanos. Esta é que deve ser a guerra. A outra guerra que nós temos é, na polícia, não é só o salário que pode melhorar a vida da polícia. Temos que melhorar o regime do trabalho, quando ele estiver de serviço. O nosso governo já começou a olhar por uma refeição quando ele estiver de serviço. Isto é que é melhoria. O resto do salário é para assegurar a vida familiar. Mas eu acredito que pelo aquilo que está a acontecer hoje no país, o salário vai melhorando, mas também temos que controlar o mercado, a oscilação dos preços no mercado. Isto pode, não sei, que os economistas venham dizer ao contrário. Se eu recebia o salário de polícia, era 4 meticais, 4,5 quando iniciamos lá para 79. Mas eu consegui construir casa com aquele salário. Então, o mercado é que deve ser bem controlado. A questão da integração dos homens armados da RENAM na polícia, quantos é que já foram integrados ou quantos é que vão ser integrados? Que tipo de cargos vão ocupar na polícia? Qual é o ponto de situação do processo? Nós estamos à espera da ação dos políticos, eu costumo dizer aqui, nos mandar aquilo que é o acordado. O presidente disse que
devíamos receber 10 homens de renome. E já estão feitos para onde que tem que ir. Quais são os cargos que vão ocupar? O problema nem é de cargo. A polícia não se preocupa. Na polícia não se preocupa com o cargo. Preocupa-se com o profissionalismo. Cargo para a polícia, nós não falamos de cargo. Até estamos assustados quando falamos de cargo. As pessoas vão para a direção da ordem, o comando de ramo da ordem, onde se gera a ordem pública. As pessoas vão para o trânsito, também está no ramo da ordem pública. Até o outro está definido para ser chefe das operações na 5ª Esquadra da PRM da cidade da Beira, e um vai ser comandante em Catembe. Portanto, está dividido. Essa é a razão, cargo ou chefia. Nós na polícia não estamos preocupados com isso, porque a polícia funciona por carreiras. Então, ele vai ter uma patente X, não interessa estar a dirigir, mas interessa garantir a ordem de segurança pública. A polícia só está à espera? Nós estamos à espera, temos lugar, temos o gabinete. Se for o da 5ª Esquadra, está lá o gabinete à espera. E para a cidade da Beira também está? A cidade da Beira não deve estar preparado. Quem tem que estar preparado é a ordem pública, porque ele vem exercer, não vem fazer política, ele vem garantir a ordem. Vamos tentar gerir o tempo. O momento mais triste e o momento mais feliz como comandante-geral? Triste, fiquei naturalmente, tem que haver a tristeza na vida humana, na vida social, mas como comandante, como polícia, fiquei mais triste quando tomei a ocorrência de um jovem que assassinou a mãe, alegadamente porque retardou dar parto. Eu fiquei triste. Estou feliz porque a Polícia da República de Moçambique, mesmo com as dificuldades que existem, consegue garantir a ordem de segurança pública e reduziu os índices de criminalidade em todo o território nacional. O senhor gosta de ser comandante-geral? Por quanto tempo gostaria de continuar no cargo? Não, como comandante-geral... Não gosta? Não é o problema de gostar. Essa é uma tarefa que foi atribuída. Sente-se confortável? Se fosse de preferência, eu diria que gostaria de trabalhar para as Nações Unidas, mas como servidor, porque a polícia não é profissão, é um servidor. Como servidor, gosto de ser polícia. Esta é uma razão. Eu gosto de ser polícia. Quantos polícias foram expulsos por casos de corrupção ou polícias ladrões? Quantos casos de falsos polícias foram detectados? Nós temos detectados casos de falsos polícias. Os falsos polícias até falsificam cartões de polícia, rouba o cartão de polícia, coloca lá. Durante o ano que findou, este ano que findou, nós detectamos 8 casos de falsos polícias. Estão à conta com a justiça. Expulsão, durante este ano que findou, já expulsamos 37 polícias. Razão suficiente por o envolvimento, casos criminais, vendas até aluguer de arma e associação para delinquir com criminoso. A polícia de trânsito, a polícia de proteção, o velho problema é quem exige a carta de condução e quem exige a documentação da viatura. Primeiro, a Polícia da República de Moçambique exige documento no caso de suspeita. No caso de suspeita. A Polícia de Trânsito também não exige carta de condução por prazer, exige no caso de uma necessidade. A Polícia de Trânsito está autorizada para exigir carta de condução, mas qualquer agente de autoridade pode exigir a documentação quando houver fortes indícios de qualquer que seja ato que viola a lei. A PRM é acusada de ser o elo mais fraco quando se fala da corrupção em Moçambique. O senhor não se sente envergonhado por isso? Eu tenho que sentir envergonhado porque eu sou polícia. Por esta razão, assumo a existência de colegas com comportamento desviante, onde eu faço parte. Grito no meu livro, se forem a ler, hão de ver que o dinheiro de corrupção, para mim, não é nenhum dinheiro. Falo no livro
escrevi isso antes de eu ser diretor da ordem, antes de eu ser comandante-geral, nem comandante da cidade. Esta obra não é o resultado de agora, é o resultado de muito tempo. O que vem ali é o resultado da reflexão já de longo tempo em relação à corporação onde eu gosto. Peço 5 segundos, mais uma nova obra literária, quanto? Gostaria de lançar uma obra, mas a obra é um fruto de reflexão do tempo e espaço. Nós temos que olhar se o espaço é propício para lançarmos uma obra X de acordo com o tempo e o período político que desenrola. Então, as obras seguintes vão determinar, mas tenho apetite de lançar mais uma obra. Muito obrigado, Sr. Comandante-Geral. Agradecemos a presença aqui nas instalações da televisão de Moçambique e ao ponto final desta edição do programa Grande Entrevista.